Alô, alô, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor para vocês e falando tudo sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e com a vitória do Flamengo, de uma vitória que o Flamengo, né, que teve alguns desfalques do time, mas tivemos aí um golaço do golaço do Arrascaeta, melhor dizendo, um golaço de bico, inclusive, e o gol do Bruno Henrique com cruzamento do Luiz Araújo, na melhor dizendo, e fazendo o gol do Flamengo, o Luiz Araújo rolando para o Bruno Henrique e o BH fazendo o gol. Tá bom, pessoal? O time do Flamengo com os ídolos do Flamengo, Bruno Henrique e Arrascaeta fazendo os gols pro Mengão. Tá certo, pessoal? E nós vamos estar comentando sobre o assunto. O Flamengo conquistou a sua primeira vitória do campeonato e também, né, vai para esse jogo contra a equipe do Central Córdoba desta quarta-feira, nesta quarta, que vai rolar a bola na Libertadores, e principalmente tendo aí muito, né, muito trabalho para fazer, né, é uma situação que o Flamengo precisa retomar as ações e nós vamos estar comentando sobre esse assunto desse jogo no domingo que aconteceu lá no Barradão. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando também de todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, repito, 98,7 FM, o nosso Conversa de Torcedor, pelo site radioNCC.com, também pela Rádiosnet, acompanhando pelas redes sociais, inclusive no YouTube, com a nossa transmissão ao vivo, com muita informação e também de muita opinião sobre tudo que está acontecendo nos bastidores esportivos, no futebol, no esporte em geral, no futebol internacional também, por toda parte que nós vamos estar falando e dando a opinião e com muita informação. Tá certo? Vamos falar aqui sobre o jogo entre Flamengo e Bahia, o Vitória, melhor dizendo, né? Vitória e Flamengo, uma vitória rubro-negra da equipe da Gávea. O Flamengo venceu por um placar de 2-1 e ganha a primeira no Campeonato Brasileiro. Como já disse para vocês aqui, Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram. O Wellington Rato fez o gol para a equipe do Vitória da Bahia e 3 pontos para o Flamengo, né? E que o primeiro triunfo da equipe do Flamengo conseguida dentro do estádio do Barradão, que agora o Flamengo é o sexto colocado no campeonato e o Vitória na última colocação, sem nenhum ponto marcado no campeonato do Campeonato Brasileiro. E agora o Flamengo, né, que vai jogar nesta quarta-feira agora pela Copa Libertadores contra a equipe do time do Central Córdoba. Já a equipe do Vitória, que vai encarar contra a equipe do time do Defensa e Justiça, né, nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana, lá em Buenos Aires, no estádio Norberto Tomajello, lá na cidade de Buenos Aires, a casa do Defensa e Justiça. E antes de falarmos aqui sobre os times, inclusive, para falar do time da casa, que o Vitória vive um momento delicado, que nós falamos aqui, em que com um tropeço em casa, com 5 jogos sem vencer esse ano, depois perdeu o Campeonato Baiano também, né, também de um empate também contra o time do Universidade de Quito, do Equador, na última partida da Sul-Americana. O técnico Thiago Carpini, que foi expulso por chutar uma bola na beira do gramado e vai virar desfalque contra o Atlético Mineiro, que vai ser já na próxima rodada, né? Pela terceira rodada, lá em Minas Gerais, lá no Mineirão, é o desfalque. E o Flamengo enfrentará contra o Grêmio, também fora de casa, no próximo domingo do Campeonato Nacional. E também tivemos aí, né, o Arrascaeta, inclusive, o Arrascaeta, e também, né, o gringo artilheiro do Flamengo, né, o Arrascaeta, e que ultrapassou o paraguaio Jorge Benítez, né, que assumiu a artilharia do ranking dos estrangeiros com mais gols pelo Flamengo, com 76 gols. Para quem não sabe, eu estou falando de Jorge Domingues, o Jorge, e também falar do gringo artilheiro, né, para a gente falar aqui do Arrascaeta, que alcançou a vice-liderança do ranking dos estrangeiros
com mais gols pelo Flamengo, né? Com 76 bolas na rede e ultrapassando o Benítez, né? O Benítez, o paraguaio Benítez, que foi atacante na década de 50 pelo Flamengo, inclusive, e que marcou 75 gols com a camisa do Flamengo. E para quem não sabe, o Benítez, que foi tricampeão estadual pelo Flamengo, né? 53, 54, 55, que teve grandes nomes do futebol no Flamengo, por exemplo, aí o Dida, o Zagallo, o Evaristo, enfim, grandes jogadores que e o Dequinha, né? Dequinha, Jordan, uma coisa histórica, né? Do segundo tricampeonato na história do Flamengo, Benítez, né? O Jorge Duílio Benítez Candia, né? Grande jogador que passou pelo Nacional, do Boca Juniors e ainda no Náutico no final da sua carreira. Então, o Arrascaeta ultrapassando o recorde que era do Benítez, né? Que era o vice-artilheiro no ranking dos estrangeiros com mais gols pelo Flamengo. Agora, quem é agora o vice-líder desse ranking é o Jorjan de Arrascaeta Benedetto. E o primeiro continua sendo Doval, que foi um grande jogador, né? Ídolo do torcedor do Flamengo, que está com 94 gols marcados. Tá certo? Vamos lá? Vamos falar aqui sobre o jogo que aconteceu no estádio do Barradão, que é a primeira etapa no Barradão, meus amigos, que teve domínio ofensivo do Flamengo. O Flamengo teve a, o domínio ofensivo, mas o Flamengo não conseguiu abrir o marcador e o lance de muito perigo. Teve o lance aos 30 da primeira etapa, quando o Juninho, segundos após de mandar uma bola para fora, ele recebeu de ajeitada no peito do Arrascaeta, do peito, né? De peito, né, do Arrascaeta, melhor dizendo, finalizou com a bola na trave do Lucas Acanjo. Certamente aí que o time do Flamengo teve mais perigo, mas principalmente que não finalizou muito, né, para a rede. Então, o Flamengo teve essa situação de que perdeu muitos gols, perdeu gols no primeiro tempo, inclusive. Já o Vitória, que tentou levar perigos nos contra-ataques, mas parou em uma defesa sólida da defesa do Flamengo, que estava, principalmente, de mais consistente na defesa do Flamengo, inclusive. E o Rubro Negro Carioca seguiu superior no segundo tempo, em que, mas sem conseguir balançar as redes, até que aos 16 minutos, né, a Arrascaeta marcou um golaço, inclusive, porque o Vitória, né, no setor defensivo, né, o Janderson perdeu a bola para a Arrascaeta, roubou a bola, avançando para a área e finalizou de bico, né, que relembrou Romário e Ronaldo em Copas do Mundo, né, para fazer 1-0 e o Lucas Acanjo tentou evitar, mas não conseguiu, conseguindo chegar e tirar a bola para evitar o gol do Flamengo, o Arrascaeta, o golaço, inclusive. Em menos de 5 minutos, o Vitória empatou o jogo, que acabou entrando no segundo tempo. Aliás, o jogador, o Wellington Rato, que acabou entrando no lugar do William Oliveira, arriscou de fora da área e com o desvio do Gerson, né, deixando o Rossi, né, sem estabilidade nenhuma para defender e deixando tudo igual na partida. E o time do Vitória, né, o Flamengo tentando algumas substituições, inclusive, para tentar conseguir atacar, para tentar conseguir chegar ao gol. E o Vitória tendo algumas substituições para também chegar ao gol, inclusive, no gol do Flamengo. E também, com os 41 minutos de jogo do segundo tempo, o Bruno Henrique, que também, né, que também entrou no segundo tempo do lugar do Everton Cebolinha, que ultimamente não está jogando bem, mas o Bruno Henrique conseguiu fazer o gol do estilo artilheiro, né? De um estilo oportunismo, né? Oportunismo do artilheiro, oportunista, né? Do atacante de fazer gols, o oportunismo do craque, do artilheiro, né? Para conseguir fazer o gol da vitória no cruzamento do Luiz Araújo, com o desvio do Lucas Halter e tirando completamente a possibilidade de defesa do goleiro do Vitória, o Lucas Acanjo, e fazendo o gol, que principalmente garantindo essa vitória do Flamengo e que principalmente aí, que foi muito merecido, diga-se de passagem, mas está tentando ainda melhorar a sua situação em termos de conjuntura, né? Porque o Flamengo tem alguns jogadores lesionados e também pelo desgaste, né? Lógico, né? Que isso é uma coisa desgastante, né?
mas isso não é desculpa, não, porque o Flamengo, com o Felipe Luiz, que ele usa jogadores que tem para tentar conseguir montar, que é muito importante isso aí. Então o Flamengo conseguiu a primeira vitória do Campeonato Brasileiro e agora joga nesta quarta-feira contra o Central Córdoba da Argentina pela Libertadores da América e contra o Grêmio no próximo domingo, fora de casa, no estádio da Arena do Grêmio. E o time do Vitória vai jogar nessa quinta-feira na Sul-Americana contra o Defensa e Justiça e no domingo terás aí o Atlético Mineiro no Mineirão no Campeonato Nacional, certo? Muito obrigado pela companhia de sempre. Mais um pós-jogo aqui do Conversas Torcedor. Agradecendo a você pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, 18 horas e também aos sábados às 11 da manhã, ao vivo pela rádio NSC, acompanhando pelas redes sociais, no YouTube do Conversas Torcedor, também pelo site rádio nsc.com e também pela Rádio Net, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu, turma. Fique com Deus.